16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais teus filhos, a quem teus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem mar. Meu Senhor, que a mim conselhos traz, que a noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita, amado não sou. Bom dia, irmãos. Vamos nos preparar para iniciarmos o culto ao nosso Deus. Lembrando de desligar o celular e qualquer outra coisa que possa também desviar nossa atenção. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, te rendemos graça, Pai, por esse dia, dia do Senhor. Que pela tua misericórdia e graça, Pai, o Senhor nos moveu nosso coração para que estivéssemos aqui, ó Pai, nessa manhã, ó Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que se não fosse a tua mão, ó Pai, nos movendo, ó Pai, para estarmos aqui, não estaríamos, ó Pai. Nosso coração pecaminoso, corrupto, ó Pai, certamente nos levaria para outro lugar, para não estarmos, ó Pai, em tua presença, ó Senhor. Mas te adoramos, ó Senhor, te louvamos e agradecemos a ti, ó Pai, porque o Senhor tem tido compaixão de nós, ó Senhor, e tem, através do teu Santo Espírito, ó Pai, o nosso coração nos tocado para que pudéssemos estar aqui, ó Pai. Abençoe, ó Deus, tudo quanto vamos fazer aqui, ó Pai, que possamos fazer unicamente, Deus, para a glória do teu nome. Confere tão somente na mediação de Jesus, nosso Salvador. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados. Tenha compaixão de nós, ó Senhor, e nos abençoe para que nossos pecados possam ser cada vez mais, ó Deus, mortificados, ó Senhor, no nosso coração. Para que possamos ter uma vida santa, ó Deus, uma vida reta, de acordo com a tua palavra, ó Pai, de acordo com os seus mandamentos, ó Senhor. Tem compaixão, ó Deus, de nós naqueles pecados, ó Pai, que por vezes ainda guardamos em nosso coração, ó Senhor, e temos mais dificuldades, ó Pai, de nos libertarmos deles, ó Senhor. Tem compaixão de todos nós, ó Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, cada um, a dificuldade que cada um de nós tem, a concupiscência que existe, ó Pai, no coração de cada um. Tem misericórdia, ó Senhor, para que possamos, ó Pai, ser libertos, ó Pai, desses pecados e possamos ser servos fiéis a ti, ó Senhor. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles irmãos, ó Deus, que não poderiam estar aqui nessa manhã por estarem enfermos. Tem misericórdia, ó Pai, restaurando, ó Pai, a saúde, para que possam, Deus, estar de volta em tua casa, Senhor. Queremos te pedir de maneira especial pelo presbítero Francisco,
Abençoa a sua saúde nessa enfermidade tão séria, Pai, que abate teu servo. Tenha compaixão, Deus, para que ele possa ser plenamente restabelecido, ao Senhor. Também te pedindo para todos aqueles outros que estão enfermos, ó Pai. Tem compaixão, também o jovem Josafá. Tem misericórdia, Pai, para que ele possa, em primeiro lugar, encontrar a Cristo Jesus. E também, ó Deus, que ele possa ter a sua saúde restabelecida, ao Senhor. Depois desse acidente tão sério, Pai. Tem misericórdia, ó Deus, para que ele possa ter a sua saúde, Deus, restabelecida, ó Pai. E para aqueles queridos, ó Pai, que não estarão aqui, para não estarem sentindo o desejo de ouvir a Tua palavra, Senhor. Aqueles que estão disciplinados, aqueles que têm simplesmente negligenciado ouvir a Tua voz. Tem misericórdia, Pai, para que possam se arrepender, para que possam perceber que caminhando longe de Ti não há outro destino que não seja a morte eterna, a perdição eterna. Tem compaixão, Pai, para que eles possam se arrepender. Muitos, ó Pai, que professaram a fé em Cristo Jesus e agora, Deus, esquecem da Tua palavra. Tem misericórdia, Pai, para que possam arrepender, possam reconhecer, ó Pai, como pecadores e se voltar e voltar a Ti, ó Deus, novamente. Voltar a Teu preço seguro, voltar, ó Pai, para o único lugar onde há salvação, que é através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tem misericórdia, Pai, para que possam arrepender, ó Pai. Também queremos pedir, Deus, para nossas autoridades que governam o nosso país. Abençoa-nos, ó Pai, em primeiro lugar, trazendo a conversão para os seus corações, para que possa, Pai, governar o nosso país de maneira justa, Pai, de acordo com a Sua palavra, não fazendo leis, ó Pai, que contrariam aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu, como sendo a lei maior, ó Pai, que devemos obedecer, ó Pai. Que continue, Deus, também abençoando a Tua igreja para que possa ter um ambiente de paz e liberdade, onde possamos, Pai, pegar a Tua palavra fielmente, de acordo a Deus, com aquilo que o Senhor mesmo ensinou, não sofrendo nenhuma perseguição, nenhuma afronta, Pai, por conta de leis, ó Pai, que são feitas e que contrariam a Tua palavra, Senhor. Protege, ó Pai, a Tua igreja, ó Senhor. Tem compaixão de nós, ó Senhor, para que possamos continuar para pegar a Tua palavra de maneira fiel, Senhor. E assim possa haver uma transformação em nosso país, ó Deus, nossa nação, através, ó Pai, da transformação dos corações, ó Pai, sendo realmente uma nação que serve ao Senhor, ó Pai, uma nação que teme ao Senhor e que obedece à Tua santa lei. Abençoe, ó Pai, os trabalhos no ponto de pregação em Pojuca, em Itapuã. Abençoe, ó Pai, para que, pela Tua misericórdia, Deus, também possamos ter igrejas sendo implantadas ali, ó Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, todas as dificuldades, ó Pai, que temos enfrentado, e suplicamos, ó Pai, que o Senhor, pela Tua bondade, nos abençoe, ó Pai, para que a Tua igreja possa crescer, ó Senhor, para que possamos continuar, Deus, fazendo o nosso trabalho de pegar a Tua palavra de maneira fiel, ó Pai, esperando no Senhor, que é o governador, o Pai de todas as coisas, que é o Rei da igreja, e no tempo apropriado, ó Pai, oportuno, se for assim, ó Pai, a Tua vontade, possamos ter igrejas sendo implantadas ali, ó Senhor. Queremos, ó Pai, Te agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo, não desde as mais simples, ó Pai, que parece, ó Pai, ser mais simples, como o pão de cada dia, moradia, saúde, e todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós. Te louvamos, ó Senhor, e reconhecemos que temos recebido sempre muito mais do que aquilo que nós merecemos, ó Senhor. Fruto unicamente, Pai, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor para conosco, ó Pai. Por isso nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido a igreja a ler a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 122. Livro de Salmo, capítulo 122. Eu peço à igreja que se coloque de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. A igreja pode sentar. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo de número 5.
minhas palavras, acode os gemidos meus. Escuta-me, Deus meu e Rei, a tua voz que clama e implora, vem dar ouvidos. Pela manhã, Senhor, me escutas, tu ouves minha voz, Senhor. Sobe a ti o meu clamor, desde a manhã fico orando e me vigiando, pois não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo o mal não ficará, nem arrogantes permanecem à tua vista. Odeia todos os iníquos, destrói os mentirosos, os fraudulentos e cruéis. Tu, ó Senhor, os abomina e repudias. Pela riqueza da tua graça, em tua casa entrarei, e inclinado ficarei perante meus santos no teu temor. Por causa dos teus inimigos, em tua justiça guia-me e faz-me reto caminhar. Eles são falsos e têm crimes no coração. Sua garganta é cova aberta, eles lisonjeiam ao falar. Ó Deus, culpados caiam já, rejeita-os pelos teus pecados, pois são rebeldes. Mas regozijem-se aqueles que te confiam, ó Senhor, que jubilem sem cessar, pois que o Senhor sempre os defende eternamente. Em ti, Senhor, que se gloriem os que o teu nome têm amor. Ao justo Deus a bênção das, teu favor cercas a ele como um escudo. Corpo da Igreja Bíblica, a palavra do Senhor, livro de Esdras, capítulo 6.
Leitura corrente no Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes e a sua altura de 60 côvados e a largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-os para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para reedificarem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver em mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos a Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes e os seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a ele, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor o tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes oferecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 6. Provis, ó Senhor, nem me castigues no furor, tem compaixão de mim.
mim, Senhor, porque enfraquecido estou. Vem me sarar, Senhor, porque em fracos ossos meus estão. Também a minha alma está profundamente em terror, mas tu, Senhor, quando agirás, volta, Senhor, e livra-me. Por teu favor, vem me salvar. Nem tumba e morte dão louvor. Estou cansado de gemer, as noites faço alagar de lágrimas, meu leito encher, meus olhos tristes mágoas têm, amortecidos, fracos são todos inimigos meus. De mim distante estejais, vós todos que fazeis o mal, pois Deus ouviu, lamento ouviu e acolheu minha oração. Envergonhados fugem então os inimigos de uma vez. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondendo-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, vindo o senhor da vinha ao seu administrador, disse ao senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá.
Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Grande multidão o acompanhava. E eis 2 cegos assentados à beira do caminho. Tendo ouvido que Jesus passava, aclamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, chamou e perguntou: que passa? Senhor, que nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e, imediata vista, seguindo. Então, da palavra. Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador nosso, sustentador de todas as coisas, para a glória do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, nosso amado Salvador, e para o bem da Igreja, são da Igreja do pecador, nós vamos ler o livro Isaías capítulo de número 11. Vamos ler os versos Isaías 11, começar no verso de número 10. Até o final do capítulo. Isaías 11, começando no verso número 10. Vamos ouvir. País de Jacó, tornará prestando seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte, juntará os desterrados de Israel e os esperará da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá. Elina não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão os ombros, despojarão os filhos do Oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe um jeito. Totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão de qualquer
o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda. Senhor, Deus gracioso e bom, misericordioso, benigno, Senhor, humildemente buscamos a Tua face neste Teu dia santo para nós, Teu povo, comparecendo para o serviço sagrado que é devido ao Senhor. Louvar o nome, cantar os salmos e ouvir as leituras e pregação da Tua santa e bendita palavra. A exortação que vem da boca para o coração. Sabemos, ó Deus, que precisamos de fé, que o Senhor fala pela Tua palavra, que o Senhor exercita o poder do Espírito Santo aplicando a palavra no nosso coração. Vem, concede-nos esta fé. Dá interesse, Senhor, aos corações. Não permita, Senhor Deus, que divaguemos os nossos pensamentos em outras coisas, mas que o nosso coração esteja agora ávidos, interessados, desejosos de receber a Tua palavra. Ó Senhor, opera com poder, como tens prometido, através da Tua palavra nos nossos corações. Subverte, Senhor, as resistências que estão em nós, naturalmente, porque somos pecadores. Ah, Senhor, tem misericórdia, vence, prevalece e opera, Senhor, com poder o nosso coração. Toma o Teu servo que fala contigo, Senhor, tão limitado e fraco. Tem misericórdia, Senhor, usa-me para Tua honra, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, para o bem da Tua igreja, para a salvação de pecadores. Tem compaixão. Glorifica o Teu nome, glorifica a Tua palavra, Senhor. Oh, exalta, Senhor, o Evangelho. Faze isto, Senhor, para a Tua glória. Oramos, certo da Tua bênção, confiados nesta ação sobrenatural, poderosa do Teu Espírito Santo no nosso meio agora. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto especificamente é um texto dentro ainda que o profeta tem de mostrar o Messias, a ação providencial, gloriosa, salvadora para Israel. Agora ele mostra que, na verdade, a manifestação da raiz de Jessé, do Messias, tem a ver com um plano muito maior, que diz respeito à igreja do Senhor, que abarca os gentios, nós também, não só os judeus. Isto é, dos gentios, quem mais de forma clara e desse propósito glorioso que só ficou claro para frente. Deus quis revelar aos apóstolos de uma forma mais precisa de nós. Um texto muito importante que eu penso corrigir o cumprimento mesmo dessa profecia em termos
da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, os Efésios, nós vamos ler a partir do número 2, verso de número 11. E depois vou avançar no capítulo 3 e ler até o verso 13. Então, é um texto um pouco longo, mas extremamente necessário para colocarmos como base do que vamos trazer como mensagem da parte do Senhor. Então, acompanhe essa lição, que é muito importante para você compreender o que vamos expor em Isaías 2, número 11, Efésios, capítulo 2, começando no verso de número 11. Procure bem o apóstolo dizendo aqui: portanto, vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisantes, se intitulam circuncisos, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo destruído a parede de separação que estava no meio, está falando entre os judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, forma de dos dois, um novo, e reconciliou em um com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E visou outros que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para habitar no Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gente, a dispensação de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação que me foi dado, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, o discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os me foi dado de pregar saudáveis e ação do século que criou para a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós está a vossa glória.
Muito bem, então, percebam que estava reservado por Deus este propósito glorioso. Existisse, juntamente com os judeus, a graça de Deus, os povos, todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, grandes e pequenos. Deus escolheu a sua reunião, filhos dispersos, para formar um só rebanho e ter um só pastor. Então, aqui, divino, para a reunião de todos os eleitos da igreja. Isso está ligado à raiz de Jessé. A raiz de Jessé é Cristo mesmo, o filho de Davi. Ele é a razão da igreja, de existir a igreja, é a cabeça do corpo, é a razão de ser e o significado maior de nós estamos reunidos aqui, a raiz de Jessé. Então vamos ver aqui, nesse texto que nós lemos de Isaías, uma esperança, a resposta de Messias é o Salvador do mundo. E aí vamos mostrar que não é só dos judeus, eleitos judeus, mas também eleitos do mundo todo. Depois vamos falar sobre o Messias e como restaurador da igreja. Ele sempre estará restaurando a igreja em todos os tempos, de forma gloriosa, chamando todos os que são eleitos e reunindo. E por fim, vamos ver que o Messias, a raiz de Jessé, cuida da igreja. Então vamos começar com o Messias sendo o Salvador do mundo. Veja, o texto diz assim: naquele dia o Senhor tornará, verso 10, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Nós falamos na exposição passada que a expressão raiz de Jessé, ou o ramo, o renovo, é uma coisa frágil, e que essa expressão referida a Cristo diz respeito ao seu abatimento, à sua humilhação, à sua encarnação. Quer dizer, o Deus glorioso, segunda pessoa da Trindade, Criador dos céus e da terra, Rei glorioso do universo, agora é uma criança humilde na manjedoura, um homem, um adolescente, um jovenzinho, um homem, e que se entrega para ser morto. Então, é de fato um ramo, uma haste, um broto. É a expressão da fragilidade, da humilhação, que Cristo mesmo se entregou nas mãos dos pecadores para ser morto, crucificado. Mas isto tem uma intenção gloriosa, porque foi na sua fraqueza, na sua morte, no seu abatimento, que ele vence o inimigo das nossas almas e redime a igreja. Com o seu sangue, ele compra a igreja, ele compra aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo para formar a igreja, a noiva do Cordeiro. Então é bom lembrar o abatimento. A cruz
Meus irmãos, se existe igreja, é por causa da cruz, é por causa do sofrimento, é por causa do sangue, é por causa da morte de Cristo. É bom termos isto sempre em mente, porque, meus irmãos, ninguém experimenta o novo nascimento, a conversão, a libertação das garras de Satanás, do império das trevas, e é transportado para o reino do Filho do seu amor, que é a igreja, se não for por meio da cruz de Cristo. Ninguém. As pessoas podem vir, podem se batizar, professar a fé, se batizar, pertencer à igreja, mas se não experimentarem um novo nascimento pelo arrependimento, humilhação, se não se prostrar diante da cruz de Cristo e não clamar pela sua graça salvadora, pelo poder do sangue de Jesus libertador e perdoador, e que Deus opere pelo Espírito Santo tudo o que tem que operar, aplicando os recursos da cruz de Cristo no coração, jamais vai fazer parte da igreja do Senhor. E eu estou falando, claro, da igreja verdadeira. Os nossos símbolos de fé fazem uma distinção entre igreja visível e a igreja invisível. O que quer dizer isso? Quer dizer, a igreja visível é a igreja que nós estamos vendo com os nossos olhos, e desta fazem parte verdadeiros crentes, salvos, e não verdadeiros crentes. Desta faz parte o trigo, também o joio. Esta é a igreja visível ou militante. Mas a igreja invisível, que é o corpo do Senhor, a igreja verdadeira dos salvos, verdadeiramente salvos e nascidos de novo, só Cristo mesmo conhece, só Ele sabe, os que estão arrolados. E nesta igreja, que é o corpo verdadeiro de Cristo, somente aqueles que verdadeiramente foram salvos pelo sangue de Cristo, lavados, purificados, fazem parte. Nós vamos ver isso hoje à noite na exposição que vamos fazer de Hebreus, no capítulo 9, e o grande símbolo ou tipo do tabernáculo. E vamos ver a igreja distinguida assim, também no tipo do tabernáculo. Meus irmãos, então, Cristo foi abatido, mas ressuscitou dos mortos, foi glorificado, e agora Ele derramou do seu Espírito Santo no Pentecostes, para que houvesse um trabalho glorioso de reunião de todos aqueles que Ele quis salvar, conforme o propósito do seu Pai. O texto diz assim, no verso aqui 11, não, verso 10 ainda, ele está posto, a raiz de Jessé está posta, por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Essa expressão, estandarte dos povos, com a bandeira levantada, esta é a expressão mais nítida e clara da proclamação do Evangelho, expondo Cristo altaneiramente, proclamando Cristo crucificado. Você deve se lembrar que no deserto, quando o povo murmurou e desobedeceu a Deus, Deus mandou serpentes para castigar o povo, picar, e muitos estavam morrendo. E Moisés então clamou, ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Então Deus ouviu a oração, intercessão de Moisés, mandou que ele fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. E todos os que foram picados por serpente e que estavam morrendo, olhassem para a haste, a serpente colocada na haste de bronze,
e quem olhasse, então, seria curado. Ora, isso não foi um acontecimento fortuito. É claro que isso é um acontecimento profético, tipológico, e Cristo mesmo faz menção disto, porque esse acontecimento estaria proclamando Cristo, que seria colocado numa haste e levantado como estandarte para a cura dos povos, mordidos pela serpente, que significa o pecado, que foi inoculado em nós para a nossa ruína. Veja João, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de João. Três 14, nós lemos assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o estandarte. É necessário, então, que a igreja levante este estandarte. Cristo já foi levantado. Ele morreu na cruz, ele foi dependurado na haste. E agora a igreja deve proclamar esta mensagem, elevar bem alto o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e proclamar ao mundo: Cristo morreu para a remissão de pecados, para a salvação de pecadores, para resgatar seu povo, formar sua igreja. Oh, vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, olhai para mim e vivereis, diz a palavra de Deus. Assim, meus irmãos, está sendo proclamado o evangelho. O estandarte da nossa salvação é Cristo, dependurado na cruz, sanguinolento, mas que ressuscitou e está vivo. Sim, em toda parte este evangelho está sendo pregado, este estandarte está sendo levantado. Agora mesmo ele está. E se houver aqui alguém que não faz parte da igreja, que está fora da igreja, e que não experimentou ainda a graça salvadora pela cruz de Cristo, por Cristo levantado, olha agora, venha agora, creia de todo o coração, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus. Por que demorar? Venha! E se você é um eleito, virá, o Espírito Santo irá trabalhar no seu coração este arrependimento, e você virá, será arrastado pela graça de Deus, e virá prostrado, arrependido, olhando para Cristo, experimentando dele a salvação. Ele ajuntará os eleitos e edificará a sua morada, que é Sião, a sua igreja. E diz assim: naquele dia o Senhor, verso 11, tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. E diz assim: a palavra de Deus diz assim: afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados, Efraim não invejará Judá, Judá não primará Efraim, antes voarão por sobre os ombros dos filisteus, juntos despojarão os filhos do Oriente, contra Edom, Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes
serão sujeitos. A frase que eu quero aqui trazer agora para esse segundo ponto é a glória, é verso 10, última frase, a glória lhe será a morada. Este texto, como está aqui, talvez seja um pouco difícil de você compreender, mas o fato, o texto seria assim: a sua morada é onde está a sua glória. Que morada é essa? Qual é a sua morada? Alguns pensaram, bem, talvez esteja falando da ressurreição, mas não nem do céu. A morada do Senhor